Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos juntos para mais um dia meditarmos na Palavra de Deus. Hoje, 1 Samuel, capítulo 10. Lembrar a você que o nosso propósito consiste em 3 passos. Ler um capítulo, somente um capítulo por dia. Você tem a oportunidade também de receber aí os vídeos diariamente para que você possa entender melhor esse capítulo. Orar todos os dias, você ora por você e nós também oramos por você. Pedimos que você, se possível, ore por nós também nessa missão. E tente mudar, meu querido irmão. Você está ouvindo todos os dias a Palavra de Deus, ela traz princípios importantes para a nossa vida, aplique-os em sua vida, mude, porque mudando você vai alcançar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Continuando então, vamos para 1 Samuel capítulo 10, que é o capítulo que fala sobre a unção de Saul e a escolha que recaiu sobre ele na reunião ali de todo o povo de Israel. Quero dizer para você que para entender bem, você precisa ler o finalzinho do capítulo 9, quando Samuel pede a Saul que o servo passe adiante, e ele fique para que Samuel possa dar a ele a palavra de Deus, entregar a ele a palavra de Deus. E no versículo 1 do capítulo 10, Samuel toma o vaso com azeite, unge a Saul e o beija, e diz que o Senhor estava escolhendo a ele para ser o rei de toda a tribo de Israel, de todo o povo de Israel, todas as tribos de Israel. Isso, irmãos, é interessante, porque Samuel, para confirmar a sua palavra, ele dá 3 sinais para Saul. Ele diz o seguinte para Saul: hoje, quando você se afastar de mim, você vai encontrar 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, e eles dirão que as suas jumentas, as jumentas do seu pai já foram encontradas. Depois ele diz assim: ao seguir adiante, você chegará ao cavalo de Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Estão subindo a Deus em Betel. Um está levando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães, que você deve aceitar. Então você vai seguir para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ele iria para Gibeá Elohim, onde estava a guarnição dos filisteus, e ali ele iria encontrar um grupo de profetas. E ele então iria também profetizar. Estes foram os sinais que Samuel deu, e Saul vai vivenciar todos eles. Antes eu só queria falar para você a importância da unção. A unção, o óleo que era derramado, representava a presença do Espírito Santo do Senhor. O Espírito do Senhor. O óleo sempre na Bíblia, irmãos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vai ter essa ligação com o Espírito Santo de Deus. É um símbolo dessa realidade, a realidade do ungido, do Messias, do escolhido, que era confirmado, recebia o símbolo externo do óleo, mas a verdadeira confirmação era o Espírito do Senhor sobre ele. Portanto, a unção, que até então a gente percebe que acontecia em objetos ligados à presença, à manifestação da presença do Senhor. Por exemplo, a unção, o óleo consagrado, era derramado sobre os utensílios do tabernáculo. Por quê? Porque eles apontam para Cristo. Era derramado sobre o sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote aponta para Cristo. E agora ele passa a ser derramado também sobre o rei. Por quê? Porque o rei, a figura do rei em Israel, vai apontar para Cristo. Jesus Cristo é o rei prometido, rei dos reis e senhor dos senhores. É o filho de Davi que sentará no trono e jamais sairá. Portanto, a unção representa legitimação divina, é a escolha legítima de Deus. Quando Samuel unge a Saul, ele está dizendo: Deus escolheu você. Esse óleo representa o Espírito do Senhor que virá sobre você. Diz aqui também, a gente pode entender como algo sagrado, como eu falei, porque era o óleo consagrado, usado para fins específicos. Ninguém poderia usar essa mistura para outra coisa. Esses ingredientes, esse óleo só era derramado sobre algo muito específico, e aqui a gente sabe que vai passar a ser derramado sobre a cabeça dos reis. Autoridade e liderança, significava que o Senhor estava dando ali. Autoridade e liderança é um rito que vai perpetuar, vai haver sempre a consagração aí dos reis. E também significava proteção divina. A proteção divina, queridos, a gente pode ver a menção de Davi quando ele diz assim: ai de mim, maldito é aquele que tocar no ungido do Senhor. O Senhor não terá por inocente aquele que estender a mão contra o ungido do Senhor. A unção dá essa ideia também de proteção divina. Aqui, depois desses sinais, Samuel afirma para Saul o seguinte: o Espírito do Senhor vai se apossar de você, Saul, e você vai profetizar com eles, e você será mudado em outro homem, você já não vai ser mais o mesmo homem. Queridos irmãos, estes sinais são bem interessantes. Aqui diz: quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, e depois Samuel dá as instruções, dizendo que vai encontrar com Saul e vai dizer como ele deve proceder. Mas eu queria meditar nesses sinais que Samuel trouxe, Samuel deu. Samuel diz que era para ele ir à sepultura de Raquel, ao túmulo de Raquel, onde ele encontraria 2 homens. Raquel, na Bíblia, se tornou um símbolo de uma mulher que chora pelos seus filhos, uma mulher que clama pelos seus filhos. Você deve lembrar que a razão
pela qual eles pediram rei, porque o povo estava sendo dominado. Samuel julgava o povo, mas o povo queria vitória contra os inimigos. Alguém que liderasse nas batalhas, que as batalhas fossem vencidas por esse rei. E mesmo esse povo tendo rejeitado o Senhor aceitou o seu pedido, levantou para eles um rei, por causa do clamor do povo. Raquel é um símbolo, portanto, de esperança. Aquela mulher que chora pelos seus filhos, por aqueles que ainda não nasceram. Vamos lembrar que ela disse para Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. E lá no Novo Testamento, citando o profeta, a Bíblia vai afirmar que Raquel chora pelos pequeninos ali que foram mortos por Herodes, tentando atingir a Jesus. Raquel chora pelos seus filhos. Então, aqui na sepultura, nós temos um lugar de lamento, mas ao mesmo tempo de esperança, porque temos um Deus que ouve a oração e dá filhos a quem parece ter a madre morta ou seca. Foi o caso de Raquel, que concebeu, que deu à luz aquele que seria o unificador dessas tribos. José, um homem usado por Deus para manter todos seus irmãos com vida, foi honrado. Seus filhos, Manassés e Efraim, foram tomados como tribos pertencentes aí, como se fossem filhos de Jacó. Tamanha honra José alcançou. Então depois ele encontraria no carvalho outros 3 homens que estavam indo para Betel. 3 na Bíblia está ligado a algo completo, porque está ligado à própria Trindade, algo que é completo, algo pleno, algo satisfatório. Portanto, queridos irmãos, carvalho também na Bíblia é um sinônimo de aliança. Vamos lembrar que o anjo do Senhor encontrou Gideão debaixo do carvalho. É um lugar de alianças. Essas alianças acontecem principalmente nesse contexto aqui. E o que ocorre é que ele encontra ali homens caminhando, 3 cabritos, 3 pães e um odre de vinho. Isso significa, para mim, o que Saul encontraria aí no ministério que está por vir. Ele teria da parte de Deus o que ele necessitava. O sacrifício era o Senhor que queria expiá-lo, era o Senhor que iria dar a ele o que ele precisava, que ele não tinha condição, os cabritos ali. Significa o sustento, o pão era o símbolo do sustento. Era o símbolo do alimento necessário, assim como arroz e feijão é para nós, o pão era o símbolo de um alimento completo. E o vinho é o símbolo da comunhão, da alegria. Isso é o que estava reservado para Saul no seu reinado, se ele resolvesse assim obedecer o Senhor. E a outra caminhada dele era para Gibeá Elohim. Gibeá Elohim, pessoal, significa Gibeá, colina, Elohim, Deus. Literalmente, colina de Deus. Ali ele encontraria os profetas que estariam profetizando, e o Espírito do Senhor tomaria, e ele já não seria mais aquele homem. Portanto, preste atenção, isso vai do túmulo, da desesperança, do lamento, até a plenitude de alegria, que é a presença do Espírito Santo em nós, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há alegria. São 3 símbolos que, para mim, irmãos, representam o que o povo de Deus ansiava. O povo de Deus ansiava sair desse estado de lamento, esse estado de infortúnio, para um estado onde eles pudessem ver novamente a mão do Senhor agindo através de um líder escolhido. E assim eles pediram ao Senhor, e assim o Senhor irá conceder. E tudo, a Bíblia vai nos dizer no versículo 9, que quando Saul virou para se despedir, naquele dia Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Deus mudou o coração de Saul. E aí, meu querido irmão, tudo isso que eu estou dizendo só havia acontecido entre Samuel e Saul. Portanto, a vocação de Saul, nós podemos chamar e dizer que a vocação de Saul ainda estava no aspecto interno. Ele sabia o que Samuel tinha falado para ele tinha visto os sinais, isso tinha se confirmado no seu interior, mas ainda não havia confirmado no exterior. Tanto é que depois ele encontra o seu tio pergunta, quer saber o que Samuel disse, ele só fala sobre as jumentas, mas não fala mais nada. E Samuel reúne o povo em Mispá. Vamos lembrar que Mispá é um lugar de decisões importantes, de vigilância, de tomadas de decisões, de preparo para a guerra. E ali em Mispá eles vão decidir sobre quem seria o rei. E aí Samuel usa palavras duras, no versículo 18 ele diz, assim diz o Senhor Deus de Israel. Aliás, o próprio Deus fala, né? Eu tirei Israel do Egito, livrei das mãos dos egípcios, mas vocês disseram para mim, não, nós queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam diante do Senhor por tribos de milhares, e a sorte caiu ali sobre a tribo de Benjamim, sobre a casa de Matri, sobre a família de Matri, sobre um dos filhos de Quis e sobre Saul. E aí procuraram Saul, não conseguiram achá-lo. E perguntaram para o Senhor, Senhor, esse homem veio? E o Senhor respondeu, sim, ele está aí, escondido entre as bagagens. Saul, queridos, começou muito bem. Apesar de ter toda essa confirmação, ter visto os sinais, ter profetizado, o Espírito do Senhor que estava sobre Samuel também estava agora sobre Saul. E ele profetizou, ele estava entre os profetas. Preste atenção, meu querido irmão, apesar de tudo isso, Saul não estava se sentindo suficiente.
E ali ele estava escondido no meio da bagagem, correram de lá e tiraram. E quando tiraram, aquele homem enorme ficou de pé e Samuel diz: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Vocês estão vendo que o Senhor não erra? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Porque quando Saul ficou de pé, dos ombros para cima, ninguém lhe sobressaía. Era aquele bonecão de Olinda, né? Era aquele homem grande, enorme para a estatura ali dos israelitas. E o povo com certeza se alegrou, porque perceberam que ele era de uma família nobre. Os benjamitas, apesar de ser uma tribo pequena, eram excelentes guerreiros. Lembra dos canhotos que acertavam um fio de cabelo com a funda, atirando pedras ali com a funda? Saul era dessa tribo, família de bens, de posse, alto. A Bíblia diz que ele era belo, ou seja, tinha tudo para poder dar certo. E agora ainda havia profetizado, tem o Espírito do Senhor. Tinha tudo para dar certo, meu querido irmão. Mas nós vamos ver que às vezes nós temos tudo para dar certo e teimamos em dar errado. Mas ele começou bem. Se ele continuasse assim, ele seria um excelente rei. E há uma pergunta. Samuel diz: olha, vocês estão vendo que o Senhor escolheu? Cuidado, meu querido irmão, não seja como Samuel. Samuel foi levado pelas aparências, e as aparências muitas vezes nos enganam. O povo, quando viu Samuel dizer, e todo aquele conjunto ali gritou: viva o rei, viva o rei. E Samuel despediu cada um para sua casa. Saul também voltou para sua casa. Foi uma tropa com ele, mas alguns invejosos que queriam ser rei, com certeza queriam que a sorte caísse sobre eles, disseram: como esse homem pode nos salvar? E os desprezaram e não trouxeram presentes. Só que Saul, como ele havia começado muito bem, depois nós vamos ver o Saul que ele vai se tornar, que não tem nada a ver com isso. Aqui ele relevou, ele fez de surdo, ele relevou, não quis vingar, não quis discutir, não quis ali afirmar por força a sua autoridade. E aqui nós temos o aspecto externo. Então, primeiro o interno, depois o externo. Assim é a vocação, irmãos. A vocação da nossa vida, o chamado de Deus, ele começa no nosso interior. Eu lembro quando me senti vocacionado para o ministério, se tinha alguém que se sentia impossibilitado de ser um pregador da palavra de Deus, sou eu, irmãos. Eu sempre fui um adolescente de muitas brincadeiras, bem traquino, né? Não sei qual é a palavra que o pessoal usa aqui na região, mas bem levado. Brincava muito, aprontava muito, gostava de brincadeiras, às vezes exagerava. E poucas pessoas viam, aliás, muita gente via que eu teria aí um futuro complexo se eu continuasse daquela forma. Mas um dia o Senhor me alcançou, e no dia da minha conversão eu comecei também a sentir a vocação para comunicar a palavra de Deus. E quando eu comecei a sentir, eu não falava para ninguém. E quando alguém falava comigo, porque as pessoas começaram a perceber, começaram a dizer: olha, por que você não se dedica ao ministério? Eu ficava bravo, porque eu não me julgava capaz e tinha muito medo. Para falar a verdade, até hoje eu tenho um pouco de medo, irmãos. Sempre a barriga gela, às vezes tremo e temo. Me apresento aqui todos os dias para trazer essa palavra com muito temor. Mas a verdade é que quando o Senhor nos vocaciona por dentro, Ele confirma por fora, não há como fugir. Spurgeon dizia que a vocação são como algemas invisíveis. A gente pode até esconder em qualquer lugar que o Senhor vai nos achar, e se Ele tem um propósito de nos usar, Ele vai nos usar. A gente começa muitas vezes bem. Eu conheço muita gente vocacionada que começou de uma maneira formidável, excelente, riquíssimo em obras que glorificam o nome de Deus. Mas quantos, como diz o hino, quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Outros seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão. Nós temos que pedir a Deus para vir realmente fazer com que o Espírito que tocou em nós no dia da nossa vocação continue também a despertar e queimar no nosso coração todos os dias. Cada dia mais. Cada dia deve ser o primeiro outra vez. Meu querido irmão, amanhã nós estamos aqui para continuar o estudo da palavra. Um grande beijo.